Tudo bem, pessoal? Estamos novamente reunidos aqui, dando continuidade no nosso estudo do livro Diálogo com as Sombras. Vocês devem estar percebendo que eu mudei o formato de gravação, tentando oferecer uma situação melhor de imagem e de som, e eu espero que esteja conseguindo. No vídeo anterior, nós terminamos o capítulo 2.1.1, que tratava sobre os médiums. Então, encerramos o assunto médiums e a gente vai entrar agora no outro elemento da reunião mediúnica, que é o doutrinador, ou, como já dissemos, o dialogador. E lembrando, o livro é o Diálogo com as Sombras, então esse capítulo aqui ele tende a ser mais longo, porque o autor ele se dedica a explorar mais elementos para fornecer conteúdo para quem está encarando essa atividade do diálogo ou para quem pretende iniciar essa atividade. Então nós vamos encontrar um texto um pouco mais longo. E ainda assim eu estou tirando partes para a gente trabalhar, mas eu achei que tem muita coisa boa que vale a gente fazer a leitura. Então, sem mais delongas, vamos lá. O doutrinador, ou dialogador. Num grupo mediúnico, chama-se doutrinador a pessoa que se incumbe de dialogar com os companheiros desencarnados necessitados de ajuda e esclarecimento. A gente já falou, mas vamos começar com esse pé no freio aqui, de que nós não somos melhores do que os espíritos que chegam para se comunicar. Lembrando, não somos melhores. Então, se a gente fizer só essa leitura do jeito que está, companheiros desencarnados necessitados de ajuda e esclarecimento, pode ser que a gente assuma uma postura de arrogância que a gente não quer. Então, eu entendo, eu sei que o autor não quis trazer dessa forma, ele já deixou isso muito claro, mas vamos ter esse cuidado de lembrar que nós também temos nossas fragilidades e necessidades e também precisamos de muito esclarecimento em nossa vida. Por uma ocasião, estamos em situação de trabalhar em uma casa espírita e desenvolver o papel de diálogo. Mas podemos passar por situações que vão pedir que a gente vigie, se afaste, enfim, que a gente tome medidas de refazimento do nosso estado para voltar a trabalhar. Então vamos lá. Qualquer bom dicionário leigo dirá que doutrinar é instruir em uma doutrina ou simplesmente ensinar. E aqui já começamos a esbarrar nas dificuldades que a palavra doutrinador nos oferece no contexto da prática mediúnica. O próprio autor vai falar das dificuldades dessa palavra doutrinador, e acabei antecipando a imperfeição desta palavra e a postura que a gente deve ter diante de um espírito. Então, essa nota em vermelho aqui, ela só acrescenta para a gente neste ponto. Temos efetiva superioridade moral e intelectual? Quer dizer, a gente tem condições, de fato, de doutrinar, e não nos cabe doutrinar, porque a gente acaba, com facilidade, a gente viola o livre-arbítrio e a gente fica só no campo do convencimento com ideias e palavras. E acabamos esquecendo a principal doutrinação, que é a do nosso coração, das vibrações fraternas e amorosas em direção à entidade. A gente não precisa de palavras de verdade se a gente tiver amor suficiente. É uma palavra, é uma frase que pode ter um impacto gigantesco. E trazendo um expoente que nós temos é Jesus aparecendo para Saulo, e no sentido de: Saulo, por que tu me persegues? Pronto. Bastou essa indagação para ali o Saulo já entender que era algo diferente e que aquela perseguição dele para com os primeiros cristãos ali, o pessoal, o povo do caminho,
já estava discrepante, porque era muita força, era muita irradiação, era muito amor. Então uma frase foi suficiente para o Paulo sentir aquele, opa, tô errado. E por isso que é uma conversão, né, imediata ali diante de uma manifestação tão grandiosa. É claro que a gente não tem essa força vibratória, esse amor deste tamanho, mas o desenvolvimento nosso, ele é fundamental para a gente conseguir levar as energias junto com a palavra. Seguindo aqui no texto. Sua formação doutrinária é de extrema importância. Isso sim, o dialogador ele tem que ter, né, essa formação doutrinária para que as palavras tenham um encadeamento, que as ideias tenham um fundamento e que a gente não caia em contradições. E o Espiritismo ele nos dá muita segurança para a gente não cair em contradições. Não poderá jamais fazer um bom trabalho sem conhecimento íntimo dos postulados da doutrina espírita. Entre os espíritos que lhes são trazidos para entendimento, ou seja, para o diálogo, há argumentadores prodigiosamente inteligentes, bem preparados e experimentados em diferentes técnicas de debate, dotados de excelente dialética. Uma pausa, porque realmente isso é muito verdadeiro. Quando a gente já está com o trabalho ali bem estruturado e caminhando e crescendo nesse campo da desobsessão, começamos a receber espíritos que vão nos desafiar. E eles vêm para realmente, para nós, eles servem como um termômetro para ver se a gente estudou o suficiente e para ver se o que a gente estudou entrou no nosso coração. Porque muitos espíritos têm condições de sentir a sua vibração na hora do diálogo. Então, se você falou uma coisa, mas o seu sentimento, a sua energia indicava outra, ele vai perceber essa contradição e pode ser que ele jogue na sua cara imediatamente ou pode ser que ele te faça de bobo, de boba. Deixa falando e depois ele vem e aperta. Porque ele já entendeu que as palavras elas não têm estrutura, elas não têm fundamento no coração. Então, realmente, tem espíritos que são desafiadores para a gente em um diálogo. Isto não significa que todo doutrinador tem de ser um gênio de enorme capacidade intelectual e de impecável formação filosófica. A conversa com os espíritos desajustados não deve ser um frio debate acadêmico. Vou reforçar. A conversa com os espíritos desajustados não deve ser um frio debate acadêmico. Se o dirigente encarnado dos trabalhos está bem familiarizado com as obras fundamentais do Espiritismo, ele encontrará sempre o que dizer ao manifestante, ainda que não esteja no mesmo nível intelectual dele. O confronto aqui não é de inteligências nem de culturas, é de corações, de sentimentos, aqui, que a gente estava falando. Se você sabe um pouco e o seu coração está validando tudo que você disse e você está conseguindo manifestar um grau de amor, então você não está sendo hipócrita, você está sendo 100% legítimo e autêntico. E a diferença entre o dialogador e o espírito que chega nessa situação de desajuste, a diferença geralmente está no campo do coração. Às vezes o raciocínio e o intelecto do espírito é extraordinário. Porém, o coração está apagado, endurecido e por vezes parece que a gente está olhando uma pedra. Então, se o nosso coração está aquecido, está vibrante, nós já estamos em uma posição de vantagem espiritual, por assim dizer.
Vantagem nesse campo de a gente tem algo a oferecer. É lógico, muitos vão blindar o seu coração, muitos espíritos vão se proteger para não deixar que a energia chegue. Só que tanto o dialogador quanto a própria espiritualidade que auxilia, ela vai fazendo chegar essa energia, ela vai ajudando. Por isso que o diálogo ele tem que ser para um coração, ele não pode ser só para uma cabeça, só para um espírito a nível intelectual. Voltando para o texto. O conhecimento doutrinário torna-se importante como base de sustentação. O doutrinador precisa estar convencido de que a doutrina espírita dispõe de todos os informes de que ele necessita para cuidar dos manifestantes em desequilíbrio. Mas isso não é tudo, porque ele pode ser um bom conhecedor dos... Deixa eu me ajeitar aqui, desculpa. Ele pode ser um bom conhecedor dos princípios teóricos do Espiritismo e ser completamente desinteressado do aspecto evangélico, ou ainda conhecer a doutrina e recitar prontamente qualquer versículo evangélico, mas não apoiar o seu conhecimento na emoção e no legítimo desejo de servir e ajudar. Então, reforçando aqui, é muito importante a gente estudar, a gente entender. Só que, olha essa palavra aqui, apoiar o seu conhecimento na emoção e no legítimo desejo de servir e ajudar. E muitos espíritos, eles chegam para a gente falando, tá, mas o que isso vai me custar? Isso que vocês estão me oferecendo, o que vai me custar? Porque eles vivem uma realidade na base de troca, de aprisionamento, de servidão, e não é muito diferente da nossa realidade material aqui. Então, em geral, não se faz pela vontade de fazer uma caridade genuína. E para eles isso é desafiador. Então a gente tenta levar a segurança de que eles têm liberdade para se locomover, para sair, enfim. Mas a gente busca pedir e até de alguma forma induzir que eles deem uma chance, que eles experimentem um processo de renovação, ainda que seja temporário. Mas que eles façam esse movimento sabendo que a qualquer momento pode sair. Se a gente dá essa segurança para um espírito que tem esse pé atrás, porque ele teme, ele receia ser ali cooptado, ele receia ser capturado, vou usar essa palavra, ou enganado, se a gente dá essa segurança e ele sente essa segurança vindo da gente, quer dizer, se as nossas palavras estão sendo validadas pela nossa intenção, a chance de ele integrar a equipe, ali, de ele ser acolhido e passar a vivenciar experiências positivas é muito grande. Então a gente tem que conseguir levar essa segurança. Os espíritos em estado de perturbação que nos são trazidos às sessões mediúnicas não estão, logo de início, em condições psicológicas adequadas à pregação doutrinária, como já dissemos. Necessitam aflitivamente de primeiros socorros, de quem os ouça com paciência e tolerância. A doutrinação virá no momento oportuno e antes que o doutrinador possa dedicar-se a este aspecto específico, ele deve estar preparado para discutir o problema pessoal do espírito, a fim de obter dele a informação de que necessita. É meio que assim. Não adianta a gente querer ficar falando, a gente estudar, falar de filosofia e falar de religião para a pessoa que está com uma dor de dente tremenda. Você não quer entender questões elevadas da doutrina espírita se você está com uma dor de dente que está te consumindo toda a sua atenção, que está provocando um processo de dor tremendo. Você quer se livrar da dor. A gente quer que a dor pare.
A hora que a dor parar, nossa, tá bom, deixa eu entender o que causou essa dor. Aí a gente vai entender os porquês, mas primeiro a gente tem que cuidar do espinho, cuidar ali do sentimento, diminuir a vingança, o ódio, a rejeição, qualquer que seja a base ali. Mas a gente tem que entender o que é, qual o sentimento que está colocando o espírito naquela sensação. Então, o que está aqui, obter dele a informação de que necessita. É tentar enxergar a partir do sentimento, ok, você está sentindo isso, entendi, e gostaria de compartilhar comigo o fato que aconteceu, o que aconteceu, e não estou aqui para te julgar, estou aqui realmente para te ouvir, e gostaria de entender isso. E conforme a gente vai mostrando que a gente não está em posição de julgamento, e a gente não está em posição de superioridade, nós estamos realmente numa conversa amiga, né, tentando criar um momento de desabafo, o espírito, ainda que ele esteja cuidadoso, ele solta alguma informação, ele dá uma pista e a gente tem que estar muito atento a isso. A hora que ele dá essas pistas, os pequenos porquês daquele sofrimento. E aí a gente vai explorar, a gente procurar o que é mais relevante e o que a gente tem mais familiaridade também pela nossa cultura para tratar esse ponto. Mas sempre assim, com muito respeito e não transformar o diálogo em um inquérito, mas realmente num bate-papo e fazendo o coração vibrar junto e fazendo pausa para ouvir. A gente tem que ouvir o espírito, a gente não está só para falar. Por isso que a gente considerar o diálogo como essa via de mão dupla. Se nós não tivermos a habilidade de ouvir o espírito, a gente não vai conseguir entender e captar isso aqui, a informação de que ele necessita, do que o dialogador precisa. A gente não vai conseguir entender como chegar naquele espírito. Então é um exercício muito de audição com empatia e atenta no nosso coração mesmo. Então aqui, é nesse momento que ele, o dialogador, precisa utilizar-se de seus conhecimentos gerais, intercalando aqui e ali um pensamento evangélico que se adapte às condições desenvolvidas no diálogo. E vamos lembrar uma coisa, os preceitos básicos de Cristo, aí, do amor, ou o que o Espiritismo trabalha bem, a lei de causa e efeito, eles têm raízes em diversas outras religiões. Então a gente não precisa usar um vocabulário cristão, um vocabulário evangélico para falar de questões evangélicas ou de verdades universais. A gente pode usar simplesmente a palavra sem todos os adornos que a religião coloca. Porque, em geral, as pessoas e os espíritos têm uma prevenção, têm um pé atrás com tudo que começa a virar dogmatismo. Então, se a gente falar de uma verdade universal, que os espíritos vivem muito mais do que nós, eles estão vivenciando questões vibratórias o tempo inteiro. A lei de causa e efeito chega neles de maneira muito imediata e visível. Se a gente conseguir puxar por esse caminho, a chance de conseguir um entendimento é muito melhor. Então a gente não pode ser religioso para conversar com um espírito. A gente tem que ter a sabedoria, o conhecimento da religião, mas falar de maneira simples. A não ser que o espírito venha trazendo altas questões, e se a gente souber, a gente também trata disso. Mas no geral, não. É realmente uma questão de cultura e de compaixão, de empatia. Aí, seguindo aqui no texto do autor. Isto nos leva a outro aspecto importante, o status moral do doutrinador. Sua autoridade moral é importante, por certo,
Mas qual de nós encarnados, ainda em lutas homéricas contra imperfeições milenares, pode arrogar-se uma atitude de superioridade moral sobre os companheiros mais desarvorizados da sombra? Ainda temos mazelas e ainda erramos gravemente. Tudo que a gente já vem falando, só reforçando. O espírito que debate conosco sabe de nossas inúmeras fraquezas, tanto quanto nós e até mais do que nós, às vezes por serem frequentemente companheiros de antigas encarnações em que fomos, talvez, comparsas de desacertos hediondos. Aqui é muito duro para algumas pessoas admitir que as teias do mal, nós estamos vinculados a elas. Então é muito difícil admitir que a gente já fez coisa muito ruim, a gente já praticou muita maldade e a gente já perturbou muitos corações em existências pretéritas. Eu estou falando isso de modo geral. Excepcionalmente, vamos ter pessoas que tiveram uma caminhada espiritual mais ajustada, felizmente, e a necessidade de resgate vai ser menor. Mas a média é de a gente praticar muitos erros. Então, tem muita coisa para a gente ajustar e aprimorar. Então, falando aqui sobre o espírito, ele nos vigia, observa-nos, analisa-nos e estuda-nos de uma posição vantajosa para ele, na invisibilidade. Tem condições de aferir nossa personalidade e nossos propósitos, pela maneira como agimos em nosso relacionamento com os semelhantes. Vamos lá, uma pausa rápida. Por vezes, o Espírito está nos acompanhando, e aqui assim, trazendo até muitas vezes. E ele vai vendo como que nós somos. Então a gente faz uma coisa no dia a dia, chega na hora do diálogo e fala outra. Então assim, além da situação vibratória de ele sentir, ele já viu que nós não somos aquilo que estamos falando. Então com que autoridade a gente vai conseguir auxiliar aquele coração? Como que a gente vai conseguir ajudar verdadeiramente naquele atendimento, se a gente sequer consegue se ajudar? Então o Espírito percebe mais as nossas intenções, a intensidade e a sinceridade do nosso sentimento, do que o mero som das palavras que pronunciamos. Se estivermos recitando lindos textos evangélicos, sem sustentação na afeição legítima, ele o saberá também. Quer dizer, não basta ser um orador, é preciso vivenciar. Seguindo no texto. Muitas vezes, refere-se desabridadamente a uma ou outra fraqueza íntima nossa, como, por exemplo, você não tem força para deixar o vício de fumar. Como quer me obrigar a deixar de perseguir aquele que me prejudicou? Ou então, nos lembra uma situação irregular em que nos encontramos, ou um erro mais grave cometido no passado recente, ou crimes que praticamos em vidas pregressas. Tudo serve. É preciso que o doutrinador esteja preparado para estas situações. É por isso que o diálogo ele nos ensina muito sobre nós, porque os espíritos vão falar muitas coisas, e realmente muitas coisas a gente fez, mas eventualmente ele pode jogar coisas que também não dizem respeito. E eu acho assim, a hora que a gente está dialogando, quando você ouve alguma coisa e você se identifica, se ele falou alguma coisa e se identifica, a postura mais adequada, correta, é ter a humildade de falar, realmente, tenho essa dificuldade,
e estou trabalhando para melhorar nesse ponto, mas eu estou trabalhando também em muitos outros pontos e talvez você consiga ver o quanto eu já melhorei, o quanto eu já consegui me desvencilhar de outros arrastamentos, de outras dificuldades e a paz que eu estou ganhando neste processo. Então, eu quero te oferecer até essa mesma paz, essa mesma radiância, essa mesma força que eu estou tendo, embora eu ainda não consiga resolver este ponto específico. Mas vou chegar nele. Estou me estruturando para cuidar disso. Entendeu? É mais ou menos assim que a gente fala, porque, de fato, se formos fazer uma análise, é assim que a coisa vai acontecendo conosco. É preciso que o doutrinador esteja preparado para estas situações. Não adianta exibir virtudes que não possui ainda. Deve lembrar-se, porém, de que somos julgados e avaliados não pelos resultados que obtemos, mas pelo esforço que realizamos para alcançá-los. Não precisa ser santo para doutrinar. E aqui a gente lembra de uma máxima, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para progredir no bem. Então, é o nosso esforço de melhorar. Se a gente está realmente tentando, todo o nosso corpo, o nosso coração, as nossas energias vão estar nesse movimento e vão chegar até o espírito que está ali. Então ele vai ver que tem verdade no que você está falando. E por isso que é melhor a gente reconhecer uma dificuldade e, se for o caso, apresentar essa mudança, do que querer, não, imagina, que isso? E, assim, não só com o espírito, na verdade, isso vale para todas as relações. Se a gente for muito honesto, com humildade a gente resolve e elimina muitas e muitas das desavenças, das brigas, dos conflitos. Seguindo aqui no texto. Não podemos impor ao companheiro infeliz uma superioridade moral inexistente. O doutrinador é também um ser falível e consciente de suas imperfeições, mas isto não pode e não deve inibi-lo para a tarefa. Ou seja, a gente não é perfeito e não precisa estar perfeito para trabalhar no diálogo. A gente tem que ter o máximo de perfeição na nossa boa vontade de se melhorar. É preciso levar em conta ainda que muitos companheiros espirituais desarvorados, que nos conheceram em passado tenebroso, veem em nós mais aqueles que fomos do que aqueles que somos hoje, ou pretendemos ser. Vamos ver a profundidade disso. Em geral, os espíritos falam, nossa, ele está com outro corpo, mas é a mesma pessoa. Quer dizer, ele tem uma imagem presa de quem você foi há 20... pode ser uma encarnação para trás, mas pode ser 20, 30, enfim. Mas ele tem uma imagem fixada naquilo. E aqui vem uma reflexão que me surge, que é muito importante para além do diálogo. O quanto que nós mesmos aqui nessa encarnação, o quanto que a gente bate fotografia das pessoas e se contenta com aquilo. Então a gente acha, nossa, fulano é muito bom, ou nossa, fulano é muito ruim. E a gente fica com aquilo e esquece que a pessoa está em constante processo de transformação e de desafios e de provações. E talvez ela teve um período que ela manifestou coisas muito ruins, mas talvez agora ela esteja num processo muito bonito. E a gente não enxerga porque a gente tem a visão presa naquilo. Ou ao contrário, enfim. A gente não enxerga que a pessoa, assim como nós, tem ciclos e tem estágios e processos de sofrimento ou de alegrias.
E por vezes entramos no automatismo nas nossas relações, seja uma relação afetiva, seja uma relação de genitor, genitora, não enxergar que está em constante mudança e ficar preso naquilo, no olhar que um dia a gente achou que tinha que botar ali num porta-retrato mental e ficou. Então, assim, a gente faz isso e não podemos esperar que o espírito faça diferente. Então, se eu estou falando para o espírito, falar, nossa, olha como que ele mudou. Se eu estou tentando levar para o espírito esse olhar para enxergar a mudança, preciso eu também ter o meu olhar sempre de renovação e olhar as pessoas que elas estão mudando. E nós mudamos e as nossas crenças mudam, os nossos julgamentos para com as pessoas também mudam, nossas análises. Então a gente tem que observar que está tudo o tempo inteiro mudando. Não podemos também ter o olhar preso nisso, sabe? Porque senão, às vezes a pessoa acha, nossa, estava tudo bem no meu casamento, de repente... Mas assim, não estava tudo bem, sabe? Ou estava tudo bem na relação de trabalho, ou com filho, com filha. E de repente, na verdade, geralmente não tem de repente. É que as pessoas não costumam falar, não costumam expor. Porque às vezes não quer criar um desconforto, uma desavença. Mas quando a coisa vem com tudo e estoura. E a gente não enxergou, a gente não teve olhos de ver que a pessoa estava com uma insatisfação, com uma dificuldade, e foi tocando. Ah, deixa eu cuidar de outra coisa, deixa eu cuidar do meu trabalho, deixa eu ver meu dinheiro, não sei o quê. E a hora que a pessoa manifesta aquilo que ela já não aguenta mais, a gente fala, nossa, o que aconteceu? Você surtou? E aí a gente joga ainda 100% da culpa do outro, porque em boa parte a gente não olhou para isso. Então, voltando, os espíritos veem em nós mais aquele que fomos do que aquele que somos hoje ou pretendemos ser. Se tivermos paciência e tolerância, o manifestante acabará por admitir que, mesmo que ainda não tenhamos alcançado os estágios superiores da elevação, nossa boa intenção é legítima, o esforço que desenvolvemos é digno, e nos respeitarão por isso. Então a gente tem duas joias aqui. Intenção legítima e esforço digno. Por isso que ele fala que a gente não precisa ser santo para trabalhar no diálogo. A gente tem que ter essa intenção e esse esforço dignos, legítimos. O doutrinador precisa ainda ser uma criatura de fé viva, positiva, inabalável. Ele não pode dar aquilo que não tem. Então vamos lá, a palavra-chave aqui é fé. A gente está falando de fé. Se me perguntassem qual o elemento mais importante na estrutura da personalidade do doutrinador, eu não saberia dizer, mas ficaria indeciso entre a fé e o amor, sobre o qual ainda falaremos mais adiante. Ou seja, deixou para falar de amor um pouco mais para frente. Que tipo de fé? A fé espírita, tal como a conceituou Kardec, sincera, convicta, lógica, plenamente suportada pela razão, mas sem se deixar contaminar pela frieza hierática, litúrgica da religião, do racionalismo estéril e vazio. Quer dizer, a gente encontra isso muito nas universidades, né? É só a postura acadêmica. E dane-se a outra pessoa, não importa os sentimentos, as dificuldades, as fraquezas. Então, aqui, chamando para a fé espírita, que para a gente é a fé raciocinada. E que, de uma maneira muito simples, para mim, é a gente ter a certeza do que estamos falando e fazendo, essa certeza que está no
na nossa consciência, na nossa cabeça e está no nosso coração. Então a gente sentir a fé tanto no coração quanto a fé impulsionando para o alto os nossos pensamentos, a nossa mente. Essa fé que faz a gente se elevar por completo. Daqui o autor faz um breve recorte no estudo. Então, façamos uma pausa na exposição para um exame da fé, que tanto nos interessa neste como em tantos outros contextos. Então, ele vai abrir aqui algumas palavras a respeito da fé. E a gente vai seguir mais um pouquinho. Quero falar aqui daquela fé sobre a qual Paulo escreveu seu belíssimo poema no capítulo 11, versículos 1 a 3 da Epístola aos Hebreus. Abre aspas. A fé é a garantia do que se espera, a prova das realidades invisíveis. Pela fé, sabemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de maneira que o que se vê resultasse daquilo que não se vê. Ou seja, a gente enxerga o material, mas a gente tem a certeza absoluta do invisível, do espiritual. E a gente projeta isso para todas as possibilidades de ascensão, de purificação. Então, é confiar, ter a certeza daquilo que a gente não vê. E voltando para o texto. Em Paulo, a fé era o suporte das realidades que o conhecimento ainda não atingira. Em Kardec, é a certeza daquilo que o conhecimento, afinal alcançado, confirmou no coração do homem. Para o Cristo, a fé do tamanho de uma semente de mostarda bastaria para remover montanhas. Para ele, é a fé que cura o servo doente do romano pagão e estanca a hemorragia da mulher que o tocou. Então aqui o autor está destacando dois episódios da Bíblia, mas chamando a atenção para a fé, porque sempre que Jesus participava de um processo de cura, ele dizia, a sua fé te curou. Então aqui, essa fé do tamanho da mostarda, de um grão de mostarda, eu posso trazer uma experiência do diálogo, enquanto dialogador, mas com a possibilidade mediúnica, é que muitas e muitas vezes, nos espíritos mais endurecidos, só foi possível tirar o espírito do sofrimento quando houve uma concentração tremenda para buscar no coração daquele espírito um pontinho. Em linguagem de tecnologia seria um pixel. É um pontinho no coração do espírito que é o germe do amor. É onde é a semente que está ali em potência para se desenvolver. E neste pontinho a gente vai encontrar os afetos, as pessoas amadas daquele espírito. Então, em muitas situações, o nosso recurso vai ser se concentrar nesse pontinho que está no coração do espírito e chamar, até em forma de oração, as pessoas que amam aquele espírito, amadas por ele. E a partir disso a gente vai evocando e vai orando e vai irradiando para tocar, para fazer crescer esse pontinho, essa semente. E muitas vezes já começa a mudar completamente o perfil vibratório do espírito e processos de troca de energias e abertura de visão espiritual para ele enxergar seus familiares. Mas é esse pontinho. Então é este grão de mostarda, essa semente minúscula, mas que tem a potência, a possibilidade de crescer e de desenvolver e de libertar as montanhas, aí no caso
as dores, as dificuldades, as travas, as energias densas. Falando aqui ainda sobre Jesus. É ainda a falta de fé que ele repreende nos discípulos ao expulsar o espírito que atormentava o jovem lunático. Aqui abre uma citação do livro de Mateus. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: por que não pudemos, nós outros, expulsar esse demônio? Quer dizer, os discípulos ali de Jesus, querendo saber por que eles não conseguiram realizar a desobsessão. Respondeu-lhes Jesus: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesses fé do tamanho de um grão de mostarda, diris a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Vamos fazer a leitura de montanha, né? De a fé remove montanha. Vamos fazer essa leitura no campo das energias, das nossas dores, dos nossos tormentos, das nossas aflições. Então vamos fazer uma leitura prática disso para a nossa vida? De nos agarrar à fé quando a gente não tiver força o suficiente para remover os obstáculos, para tomar as decisões. Se agarrar nessa fé, respirar a partir dela e daí agir. Voltando aqui então para esse caso em que os discípulos não tiveram condições de realizar a desobsessão. O episódio é de grande força e beleza. Os discípulos já haviam tentado, sem êxito, doutrinar o possessor que fazia o que queria com o infeliz jovem. Batidos pelo fracasso e diante da facilidade com que o Cristo resolve o problema, pedem explicações. E a resposta é fé. Sem ela, pouco ou nada podemos. Com ela, nada é impossível. É uma afirmativa de extraordinário vigor, feita por quem possuía autoridade mais do que suficiente para fazê-la. Coloquemo-la de forma positiva. Tudo é possível àquele que crê. Vamos lá, seguindo aqui. E aqui ele vai falar sobre essa situação do grão de mostarda, da fé do tamanho de um grão de mostarda, que é pequenininho, mas cresce de maneira estrondosa. No contexto, porém, as palavras devem ser entendidas em seu sentido moral. Não se trata, é certo, de remover montanhas de terra e pedra, imagem usada pelo Cristo para fixar o seu pensamento na memória dos ouvintes. Da fé vacilante, diz Kardec, pouco depois da fé vacilante, resultam a incerteza e a hesitação de que se aproveitam os adversários que se tem de combater. Então vamos lá, nossos adversários se aproveitam da nossa incerteza e da nossa hesitação. Essa fé não procura os meios de vencer porque não acredita que possa vencer. Então, assim, falando claramente, um alerta para nós, na nossa atividade espírita, no diálogo ou em qualquer coisa que a gente venha a fazer. Se a gente não tiver certeza, um agarramento na fé, mas uma certeza racional de que a gente se preparou, de que a gente sabe o que está fazendo e a gente está protegido, se não tiver isso, a chance de a gente derrapar é muito grande. Então talvez a gente tenha que pedir ajuda para alguém
da casa que tem mais fé, que vai entrar ali e vai finalizar e vai conduzir a situação. Então, isso serve para diálogo, mas serve também para qualquer outro tipo de coisa. Às vezes, até para acalmar uma pessoa encarnada que está ali em sofrimento. Mas é essa confiança que a gente leva na palavra, porque a gente sabe, a gente estudou e a gente tem certeza das possibilidades de renovação. Então, seguindo aqui no texto. É também aí que o codificador escreveu sua famosa sentença. Fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. O que a gente pode considerar desde já é que o Espiritismo, ele anda de mãos dadas com a ciência, com a evolução das pesquisas das ciências. Então, geralmente, o que nós vemos que a ciência humana descobriu, o Espiritismo ou ele já dizia de maneira muito clara, ou ele já valida as premissas, as bases. E é interessante saber que o espírito André Luiz, pelo Chico Xavier, ele antecipou inúmeras questões do campo da saúde mesmo, do funcionamento do corpo, por exemplo, que a ciência veio descobrir apenas 30 anos depois. Então tem a questão que eu já mencionei algumas vezes do cérebro trino ou cérebro triuno, 3 porções ou 3 regiões cerebrais ligadas à nossa evolução. O André Luiz já falou disso no livro No Mundo Maior. E, salvo engano, foi em 47, 57, e a ciência só veio a tratar disso década de 70, final de década de 70. E, nossa, é um livro assim, respeitado até hoje, né? Para o campo científico, esse livro foi o primeiro a tratar do cérebro trino. Mas o André Luiz já tinha falado isso através do Chico, ele já tinha deixado registrado. Então, como que a gente vai explicar uma pessoa que tinha até a 4ª série de estudos, salvo engano, antecipar questões que a mais alta ciência da medicina só veio a trazer 30 anos depois? Então, o Espiritismo nos dá muita segurança e a gente tem que ter essa segurança. Se a gente estudou, se a gente viu, nós temos mais do que provas de que essas informações vindas de médiuns seguros, especialmente Chico Xavier, a gente não vai errar. Não tem como errar. De verdade. A segurança em Chico Xavier é absoluta. E Chico Xavier, ele depositava a segurança absoluta no que foi compilado por Kardec. Então a gente vai construindo essa ponte de segurança. E os conhecimentos eles estão sempre harmônicos, então a gente não desliza. Se a gente deslizar é porque a gente não estudou o suficiente, a gente não sabe o suficiente. Mas a doutrina por si só, ela não apresenta, nessa parte do que é necessário para o diálogo, ela não apresenta essas imperfeições. A conceituação de fé tornou-se com Kardec definitiva, precisa ser inabalável, tem que encarar a razão destemidamente, confiantemente, sempre, em todas as épocas. Somente assim será inabalável. Fora disso, pode ser crença, suspeita, opinião, parecer, conjetura, presunção, mas não será fé. Sem ela, sem a fé, o doutrinador estará desarmado, despreparado para a sua tarefa, por mais bem dotado que seja com relação aos demais atributos necessários à sua função. Ele precisa estar confiante nos poderes espirituais que sustentam o seu trabalho, sem os quais nenhuma tarefa de desobsessão é possível, e todos os riscos são iminentes e inevitáveis. Quer dizer,
a gente já falou, e todo mundo que frequenta, que acompanha o trabalho sabe disso, que o trabalho começa muito antes da reunião mediúnica. O trabalho ele é preparado, ele é estruturado pelos espíritos. Então, na hora do diálogo, a gente tem que ter essa segurança de que a gente está ali com nossos amigos espirituais, nos apoiando, nos inspirando. E muitas vezes, se eventualmente nos faltar palavras ou ideias, a gente pede simplesmente que o espírito ouça que um amigo que está do lado dele, ou que um coração que está do lado dele tem a dizer. E realmente, nesse momento, a gente tem o apoio espiritual para ajudar a conduzir o diálogo. Então, se a gente não souber, pode ter a segurança de que não estamos sozinhos. Então, falando aqui para o espírita, ele tem que saber que ao levantar-se para dar um passe, a fé lhe trará os recursos de que necessita para servir. Ele deve saber que ao formular sua prece, vai encontrar a resposta ao que implora, em benefício do companheiro que sofre. Então, nos chamando muito para ter essa fé, para conseguir fazer uma oração com fé, com certeza de que a gente está fazendo chegar a nossa vibração, o nosso apelo. Aqui o autor vai começar a falar do outro ingrediente, que na psicologia do doutrinador é o amor, outro ingrediente necessário, o amor. Não é por acaso que nos textos evangélicos caridade e amor são tratados como sinônimos. Impossível seria considerar a caridade sem o amor, tanto quanto o amor descaridoso. Então, amor e caridade, ou que a gente pode também pensar na palavra fraternidade, que é uma relação de entrega, de vinculação com o próximo. É desse amor-doação que precisa o doutrinador. Do amor que, segundo o Cristo, devemos sentir com relação aos nossos próprios inimigos. E isto é bem verdadeiro no caso da doutrinação de espíritos conturbados. Porque, ao se apresentarem diante de nós, eles vêm com a força e agressividade de inimigos implacáveis. E é verdade, inimigos implacáveis, muitas e muitas vezes. Se respondermos à sua agressividade com a nossa, o trabalho se perde e desencadeamos contra nós a reação sustentada da cólera, do rancor e do ódio. Sem nenhuma figura de retórica, é preciso ter no trabalho de desobsessão a capacidade de amar os inimigos. E é o exercício e muito mais fácil de amar o inimigo, entre aspas, invisível, desencarnado, do que encarnado. Por isso que a gente sempre diz que o Centro Espírita é o laboratório para a vida prática. A gente exercita isso muito ali dentro e tem que exercitar ainda mais fora do centro. Então, aqui o autor vai fazer um recorte no texto, ele vai começar uma nova linha de raciocínio e a gente encerra a leitura de hoje. Então, chegamos em 54 minutos, foi um vídeo um pouco mais longo. Espero que tenha sido possível acompanhar até aqui com alguma atenção. Eu espero que as pequenas mudanças que eu tentei fazer aqui tenham trazido uma qualidade melhor. Torço muito para isso. E agradeço quem está acompanhando esses nossos encontros, esses vídeos. Desejo muito que esteja somando na vida, nos raciocínios. Para mim é uma troca muito importante, é um aprendizado muito importante. E tenho a agradecer e desejo muito essa renovação constante. Deixando aqui o pedido e o convite
para nos apoiar da forma possível, que é deixando aí o curtir, divulgando o conteúdo se for do seu coração, se achar que ele pode chegar de maneira positiva a alguém. E reforço que temos nossas práticas de meditação, que estão à disposição em uma playlist própria também no YouTube. E fica o convite para esse exercício. E só agradeço. Muito obrigado pela companhia. Espero estar somando. E espero que a gente se veja no próximo vídeo. Um grande abraço.